Ok, deixa eu explicar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem os transgênicos, certo? Os geneticamente modificados, organismos que são feitos para tolerar grandes quantidades de Roundup, porque muita gente nem entende o que significa transgênico. GMO, organismo geneticamente modificado, significa que o alimento ou cultura, quer dizer, o produto é realmente criado para tolerar grandes quantidades de Roundup. Então as ervas daninhas ao redor da planta vão morrer, mas aquela planta não morre. Por exemplo, se a gente usa o milho Roundup Red, bem, esse milho prospera e aí as ervas daninhas ao redor do milho vão morrer porque o Roundup vai matá-las, mas o Roundup não consegue matar o milho. Então isso significa que o milho que é produzido, na verdade, vai estar contaminado com esse Roundup. E se o milho está contaminado, bem, a gente dá esse milho para as vacas comerem. Eu sei que no Brasil, acho que eles não fazem isso, mas nos Estados Unidos, a gente alimenta o gado de corte com grãos e também dá os grãos para as vacas. Então, essas vacas comendo isso, significa que os contaminantes vão parar no leite. Como resultado, podemos desenvolver alergia ao leite. Agora, temos crianças que não conseguem tolerar leite. Adultos, isso aparece de outra forma. Então, eu tenho intolerância à lactose. Então, se uma pessoa chega à clínica reclamando de alergia alimentar, inchaço, cólicas, constipação e diarreia, e tem a chamada SI, eu pessoalmente acho que deveríamos analisar a nutrição dela, os alimentos que ela está consumindo. Para piorar, nos Estados Unidos temos o trigo, e o trigo é o glúten. Então, se você pensar na sensibilidade ao glúten que todo mundo fala hoje em dia, essa sensibilidade ao glúten surgiu em meados dos anos 1980 e 1990. Antes dos anos 90, ninguém falava em sensibilidade ao glúten. Todo mundo comia pão e não havia problema com isso. Então, em meados dos anos 90, de repente as pessoas começaram a ir às clínicas dizendo: Olha, eu não tolero glúten. Eu como pão, fico estufado, tenho cólicas, tenho diarreia, tenho dor de cabeça, tenho tudo isso. Naquela época, quando as pessoas falavam sobre sensibilidade ao glúten, muita gente descartava e dizia: Ah, isso é besteira, isso não existe. Mas agora percebemos que é verdade. Mas por que o glúten é tão difícil ou tão ruim agora para algumas pessoas? Bem, acontece que no meio-oeste, no alto meio-oeste e em todos os lugares onde cultivamos trigo, muitos agricultores agora, antes de colher essas plantações, borrifam Roundup nelas. Eles chamam isso de pulverização de Roundup pré-colheita. Então, se sabemos que o Roundup é altamente estrogênico por causa do glifosato que ele contém, e as pessoas estão consumindo esse trigo contaminado, isso tende a causar muitos problemas que podem estar associados ao Roundup e não necessariamente ao alimento em si. O glúten, ele não mudou ao longo dos anos. O que mudou foi o que fizemos com ele, e é por isso que as pessoas estão reagindo a isso. Então, as crianças que têm autismo, elas também podem apresentar essas alergias alimentares, e essas alergias alimentares estão relacionadas a toxinas ambientais. Vamos pegar a alergia ao amendoim, por exemplo. Nos Estados Unidos, o amendoim é cultivado no sul, e no sul eles cultivam algodão, e o algodão exige 3 vezes mais pesticida do que qualquer outra cultura do país. Então eles fazem rotação entre algodão e amendoim. Um ano algodão, outro ano amendoim. Assim, à medida que o pesticida vai se acumulando no solo, a alergia ao amendoim também aumenta. Mas, na maioria das vezes, nós alergistas, quando falamos sobre alergia ao amendoim, sempre falamos sobre a proteína do amendoim, mas não colocamos um qualificador, proteína do amendoim.